Mais uma vez falando, professor Afonso, falando de função do primeiro grau. Só que dessa vez a gente vai resolver problemas, que são exemplos, e que podem muito perfeitamente cair numa prova de concurso, na prova do Enem, coisa parecida. Bora analisar aqui. Bora analisar nosso primeiro problema. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treinamento específico, apresenta ao longo de um tempo ganho de massa muscular. A função P de T igual a P0 mais 0,19T expressa o peso do atleta em função do tempo. Em função do tempo, ao realizar esse treinamento, sendo P0 o seu peso inicial. Então, bora lá. P0 é o peso inicial. E T, o tempo em dias. T é o tempo em dias. Bora guardar essa informação porque ela vai ser importante. Estamos destacando aqui no nosso problema aqueles dados que a gente provavelmente vai precisar para poder resolver, ou pelo menos equacionar o problema. Considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 quilos. Outro dado importante. Esse é o início do peso dele, né? Outra informação importante que é o início, como ele pesava antes. E necessita chegar ao peso de 60 kg no final de um mês. Fazendo unicamente esse treinamento, será possível alcançar o resultado esperado? Bora ver. A função que a gente vai ter que usar é essa. O tempo que a gente vai ter que usar é o tempo que ele vai passar treinando. Qual é o tempo que ele vai passar treinando? O tempo que ele vai passar treinando é 30 dias, porque é um mês. Cadê? Onde é que está escrito aqui? Treinamento em um mês. Será possível alcançar o resultado esperado? Ele vai um mês são 30 dias, porque o tempo está em dias, olha. Certo? E o peso que a gente quer chegar é 60 kg. Ele só pesa 55 no início. Vamos lá. Então a gente vai ter que usar a função que o problema deu. A gente vai substituir o tempo indicado e todo o resto que a gente acabou destacando lá. Bom, nossa função, vou trazer ela para cá para ficar mais fácil a gente ficar recorrendo a ela. Nossa função é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no comentário. A função é essa aqui. Certo? Essa é a nossa função. Onde tem T, eu vou botar o tempo que a gente vai usar. No nosso caso são 30 dias, está aqui. Onde tem P0, a gente vai usar os 55, que é como ele pesava antes do treinamento, no começo do treinamento, né? No começo do treinamento ele pesava 55 quilos, tá aqui 55, mais 0,19, tá aqui mais 0,19 vezes o T. Ora, o T é 30, então tá aqui a conta. Bom, aí a gente tem só que lembrar que a gente tem adição e multiplicação, e a gente tem primeiro que fazer a multiplicação, né? 0,19 vezes 30 dá 5,7. 5,7 mais 55, 60,7. Ora, ele queria alcançar 60 quilos. Alcançou. Está um pouco maior, mas alcançou. A pergunta era, será possível alcançar o resultado esperado? Alcançou 60, né? Então a gente pode responder. O atleta terá no final de 30 dias 60,7 kg. Portanto, usando esse treinamento será possível atingir a meta. Beleza. Esse é o final do problema. Vamos supor que fosse um problema de múltipla escolha. Provavelmente teria várias opções para a gente marcar. Mas preste atenção que eu botei um destaque bem aqui, ó. Que é porque eu sei que muita gente tem dificuldade nisso aqui, ó. É nessa hora que algumas pessoas têm a dificuldade. Bom, a gente podia fazer o seguinte, ó. Quando a gente está
quando a gente está com dificuldade para resolver um problema que tem número decimal, a gente pode esquecer que são decimais. Em vez de eu escrever 0,19 vezes 30, eu esqueço a parte decimal e escrevo 19 vezes 30. Aí já fica mais fácil. Mas só que como termina em zero, olha, como termina em zero, eu posso esquecer o zero também. Em vez disso eu escrever 19 vezes 3. Aí ficou mais fácil a conta, que vai dar igual, aí fazendo a continha, isso aí todo mundo tem que saber, senão não estaria aqui nessa série agora, né? Dá 57. Só que eu tenho que lembrar que eu não estava trabalhando com 19 vezes 3, eu estava trabalhando com 19 vezes 30. Então eu vou ter que colocar no resultado o zero que eu não usei na conta, certo? Então vai ficar 570. E depois eu tenho que lembrar que eu não estava usando 19 e 30. Eu estava usando o número decimal. E o número decimal tem duas posições depois da vírgula. Então o meu resultado vai ter que ter as mesmas duas posições depois da vírgula. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar uma, duas e vou botar a vírgula. Certo? Com o zero depois da vírgula ninguém escreve. Quando ele é a última posição, fica 5,7. Que é o que a gente tem aqui. Certo? Esse comentário aqui, que está escrito aqui, ó, de uma forma um pouco mais detalhada, eu botei de vermelho, porque não dava para escrever isso aqui no vídeo e você entender, né? Então, no texto, eu preferi colocar assim.